Olá, meu nome é Érica, eu sou fonoaudióloga. Nós somos do podcast Autismo Olhar 360. E hoje nós estamos com o pai de uma princesa, né, aqui A conosco, Júlia. a Júlia. Então, hoje, Júlio, nós vamos falar sobre a paternidade atípica. Sim. Eu sou a Enia, sou psicóloga da clínica. Estou aqui como convidada também. Bom, eu sou o Júlio, sou o pai da Júlia, 5 aninhos, da minha princesa, né? E hoje vamos falar, né, sobre como que é a paternidade dentro do autismo, de se Sim. lidar, do dia a dia, né, das dificuldades, até o do próprio entendimento mesmo, né, que a gente ainda vê que ainda há muito preconceito ainda, né, falta de entendimento sobre o autismo. Uhum. Tá, Isso mesmo. já iniciando, já que você já nos deu a deixa, né? Uhum. Me fala um pouco como é que foi o início todo desse processo, né? Até o laudo da Da Júlia. Júlia. Então, desde pequenininha, já quando a Júlia nasceu, a gente já começava a perceber que à noite ela tinha dificuldade para dormir, né? Ela tinha muita dificuldade com sono, chorava muito para dormir. E a minha esposa sempre tinha que cantar, até ter uma canção no Carinhoso que ela cantava para ela poder dormir. Então, é assim que ela conseguia dormir. Quando ela foi Uhum. crescendo um pouquinho mais, fazendo aninho, já comecei a ver a dificuldade dela, um pouco de interação, né? De olhar, aquele olhar no olho, né? Ela começou a desenvolver, começou a andar bem, começou a pegar os passos, mas depois dos 2 anos ela deu uma voltada para trás, Uma regressão. uma regressão. E aí a gente começou a perceber, e a gente conversava com ela, perguntava as coisas, ver que ela tinha muita dificuldade de olhar olho no olho, e logo quando a gente pôs na creche também, então ela ficava muito isolada das outras crianças, né? Tinha dificuldade de interação, e aí a própria tia na creche, né, passou pra gente, né, para observar. Então aí a gente começamos a correr atrás, minha esposa, né, foi procurar, passar com clínico, passar com pediatra, e procurar toda assistência, né, para a gente poder entender o que a Júlia tinha, né, até a gente chegar no laudo, né, passar com os médicos, passar com psicólogo, né, e chegar ao laudo, né, de que ela tem o autismo, é um nível 1, né, um nível mais leve, mas mesmo assim tem característica, né, que você consegue, né, o andardinho do pé, o pulinho, né, muitas vezes a irritabilidade, né, que ela assim, ela não aceita não, não para ela é muito difícil dela entender. Então ela acaba gerando, quando você fala não, como se fosse uma guerra mundial para ela. Ela, né, tem dificuldade de entender o não, que não pode, que não é momento de certas coisas, né? Então ela tem bastante dificuldade. A dificuldade também de muitas vezes ela tá fechada ali no mundinho dela de conversar, né, você pergunta as coisas para ela meio que não olha olho no olho, meio que não que ignora, então ela se separa, às vezes fica ali no cantinho dela. Então foi assim que a gente conseguiu chegar até o nível né, começar o tratamento com a fono, passar com um psicólogo, mas foi a melhor coisa que a gente fez, porque hoje a gente pode ver o desenvolvimento dela, né, como ela tá andando, como ela tá melhorando, né, nessa parte de interação social, nas suas dificuldades. Então, foi a melhor coisa que a gente. E nessa percepção, a Júlia tem um irmão mais velho? Vocês tinham alguma uma observação, na verdade, né? Porque às vezes os pais de primeira viagem, eles não conseguem observar, eles demoram até um certo tempo para perceber que a criança tem algumas dificuldades ou tem regressão. A mãe, ela é sempre mais rápida, Sim. né, Sim, para verdade. poder monitorar isso, Sim, principalmente quando tem irmão mais velho. sim, verdade. Não, Uhum. ela tem uma irmã, hoje vai fazer 20 anos já. Ah, Né? Quando a gente teve a Júlia, minha filha Maria Luísa já tinha 15 anos. Então a gente viu que o comportamento era totalmente diferente uma da outra, né? Uma já era mais calma, já era fácil para dormir, né? Era, como se dizer, dada para conversar, né? Não tinha dificuldade de interação. Já a Júlia a gente começou a notar, principalmente a minha esposa, mais ela, né? Que uhum. tá mais com ela. Como eu trabalho, eu só tô em casa à noite, então geralmente a mãe sempre tem mais esse papel, né? Que tá mais à frente, que é a primeira até percepção, o feeling, né? De ver que não é normal, né? Que o filho tem alguma coisa que não tá dentro do parâmetro normal. Uhum. Então foi através disso mesmo. E em casa, como é que vocês, a gente fala no caso em casa, família, né? Como que a família, ela entrou dentro do processo da Júlia? Porque a gente sabe que algumas famílias, né, elas não têm essa
essa adequação dentro do autismo, né? As pessoas acham sempre assim, tá fazendo birra, ou é mal educado, Mau ou comportamento. os comportamentos são sempre assim, porque a fala, né, é demorada mesmo, porque fulano demorou não sei quanto tempo para falar. Verdade. Como que foi isso dentro da sua família, dentro do núcleo familiar mesmo da Júlia? Então, no começo, né, como é algo desconhecido, que, né, a Sim. gente ainda não tinha entendimento, né, você ouvia falar bem distante, mas até no meio da família a gente, né, não tem relato, não tinha alguém que tivesse o autismo, né. Foi difícil, porque muitas vezes as pessoas pensam, poxa, a criança é birrenta, né, não tem Mal educação, educado. como que vai Uhum. fazer se sai com essa criança no meio dos outros? Ela dá o chilique dela, porque é aquilo, né? Eles estão no mundinho dele. Você saiu, onde tem um lugar que tem barulho, tem muita gente, até na interação mesmo com a família, às vezes festa de final de ano, sempre é difícil para ela. Você vai num lugar que tem muito barulho, já incomoda ela, né? Põe a mãozinha no ouvido, que aquilo acaba irritando ela. Foi difícil, mas assim, a partir do momento que a gente começou a fazer as terapias, que, né, minha sogra também participa, que traz ela na terapia, né, a família começou a entender que verdadeiramente, né, havia mesmo ela, né, dela ter o autismo. Então aí começaram a entender e o processo é legal, todo mundo participa, né, tem paciência com ela, né, sabe que ali é o tempo dela, né, quando ela tem um momento de estresse ali, a gente deixa ela ali até abaixar aquele momento, né, porque às vezes a gente acha que é só, não, vou tentar, falta de tapa na bunda, falta de correção, não, pega e tenta segurar, não, no momento dela tem que deixar ela ali, até para que, né, no momento de agressividade dela, de estresse, para que quanto mais a gente fala, fica pior, né? Você vê que ela fica mais irritada, e naquele momento ela não vai conseguir absorver nada do que você vai estar falando. Então é deixar ela acalmar e depois explicar com ela. Às vezes até ela própria tem um entendimento. Pai, eu sou muito estressada, eu sei que eu fico nervosa, me desculpa, Uhum. né? Depois que passa aquele A momento, né? Ela, a autoconsciência, né? Sim. autoconsciência dela de entender, né? Mas no momento agora a família absorveu mais, né? Muito, a gente vê as pessoas davam uma olhada de olho torto, né? Achando que, esses pais não educam, né? Mas hoje, graças a Deus, dentro da nossa família tem uma aceitação mais, né? Todos têm entendido o processo da Júlia. Tá. Ótimo. E hoje, a escola, porque um dos principais problemas hoje também da família é a questão escolar, o processo escolar, como que a escola dá esse suporte para vocês? Ela tem alguma lição adaptada? Vocês têm um acompanhamento da escola sobre isso? Vocês vão em reuniões? Como é que funciona? Então, a gente participa, tem um respaldo total da escola. Assim, a gente tenta, até próprio dentro da escola, ela viver o mais normal possível, né? Com as outras crianças, ela brinca normal, faz as mesmas atividades. Claro que no tempo dela, né? Aquilo que eu falei, às vezes no momento de frustração ela tem lá os momentos dela, né? De frustração. A gente procura deixar ela viver do mais normal possível. A gente tem o apoio da escola, professora, sempre alguma atitude diferente que eles veem dela, sempre vem um bilhetinho para os pais, a gente participa da reunião, minha esposa vai, né, e tem acompanhado, tem na reunião, então a gente tenta deixar ela viver o mais normal possível de uma vida normal, sem A Júlia tá em que restrições. série? Ela está no primeiro aninho. No primeiro ano. Hum, Uhum. já tá Tá na começando, alfabetização. tá Sim. começando. Mas está E, evoluindo bem, já está, né? Até antes da terapia era difícil, ela tinha dificuldade na pegada do lápis, né? na De desenhar, psicomotricidade. não tinha assim a vontade de desenhar, né, querer aprender. Não, depois da terapia a gente vê que ela melhorou, evoluiu muito, né? Ela gosta de desenhar, gosta de Sim. pintar, gosta de ler historinha, né? Ainda a gente tem uma briga grande por causa do celular, né? O bendito celular é a grande guerra, né? Porque assim, Mas eles, a tela em si, a né? tela, A assim, tela, porque ali é um mundo que é um mundo só deles, então eles não Uhum. precisam de socialização com ninguém. sim. Então essa parte não é só difícil para vocês, não, mas acho que é difícil para Sim. muitos pais. Sim, a gente tenta pôr o controle, mas tem hora que acaba escapando, porque, não, passa só mais um pouquinho. Então, e aquilo, né? A gente no começo, quando não tem entendimento, acho que é a melhor coisa, né? Pô, porque
põe lá, deixa a criança lá, a criança te deixa tranquilo, né? Aham. Não tá ali te perturbando, tá no cantinho dela, não tá Muitas bagunçando. mães Sim. A relatam gente acha que exatamente isso, sim, essa tranquilidade, né, de poder fazer as Sim. tarefas de Poder casa, trabalhar. poder Uhum. trabalhar enquanto isso dá tela Acaba para sim, deixando no criança. celular, né? No sim, tablet. sim. E a gente acha que é bom, mas na verdade acaba prejudicando eles, né? Uhum. Porque assim, acaba tirando a interação dela, então ela tem brinquedo, tem um monte de coisa, mas ela acaba optando mais ficar pro celular do que optar a Uhum. brincar com brinquedo, né? De brincar com Sim. massinha, com as outras coisas. Então ela acaba ficando muito presa na tela, né? Sim. E vamos deixar essa parte da Júlia de lado. Como que foi o Júlio receber todo esse processo, né? Porque a gente sabe que há uma certa dificuldade do entendimento em si do autismo, né? Alguns pais ali na frente meio que já colocam uma certa barreira, né? Como que meu filho vai ser? O que que vai acontecer? Se ele Sim. vai responder, se não vai. Porque tanto dentro da maternidade quanto da paternidade, nós temos os filhos perfeitos, Verdade. né? Então, a gente acaba falando que é um processo de terapia, médico, coisas que normalmente uma criança típica não teria, né? Mas que hoje a criança típica tem. Então, você precisa ter rotinas com ela, né? Para que isso consiga evoluir. E como foi isso para o Júlio? Receber tudo isso para o Júlio, essa carga, né, emocional para o Júlio? Como é que foi? Então, né, voltando um pouco até atrás, é, a Júlia era um projeto da gente, quando, né, eu já tinha a Maria Luísa com 15 anos e a gente projetou querer ter mais um filho. E logo quando, né, eu acabo sabendo da gravidez da minha esposa, infelizmente entrei numa depressão, então, né, ela acha que talvez pode ser por isso, né, foi uma gravidez bem conturbada. Então, acabei entrando numa depressão muito profunda, tive que fazer terapia, passar com psiquiatra, psicólogo, tomar remédio, né? Uhum. Foi, né? Era uma coisa que eu tava tão sonhando com aquilo do nascimento dela vir, e no momento eu acabei me afundando na depressão. Então foi difícil para minha esposa ela segurar, né, o pai depressivo e uma Ai, filha que já grávida. estava para vir, estando grávida, Uhum. né? Mas consegui me tratar, consegui me recuperar, tá bem para poder, né, estar ali junto com ela, para poder ajudar ela na criação da Júlia. Em questão sobre o autismo, sempre é difícil, né? A gente, né, no primeiro olhar, você fala, poxa, não, é frescura, é pirraça, é isso. Então, até você começar a compreender e entender que há algo, que há, né, o autismo em si, Sim, há um né, que ela transtorno, né? tem, né, como posso te dizer, um movimento diferente de Uhum. As interação, características sim, a dentro do espectro, característica, né? né? Então você começa a entender. No começo sempre é difícil, né? A gente se pensa como que o meu filho vai crescer, como que vai ser, né, ela na vida adulta, até isso, até hoje mesmo, às vezes tem meu questionamento, minha esposa, poxa, como que vai ser a Júlia, como que vai ser lá fora, porque assim, né, vão dizer não para ela lá fora, e como que ela vai lidar com isso, como que ela vai lidar com o mundo lá fora, né, com as suas dificuldades, com as suas limitações, né, então no começo foi bem difícil, mas com o tempo a gente vai entendendo, vai compreendendo como que funciona, então com o tempo a gente vai se assimilando. Uhum. É. E você disse que teve depressão, né? Na gravidez da Da Júlia. Júlia. E depois que a Júlia nasceu? Então, aí, Essa depressão continuou? então, ainda eu fiquei mais ou menos ainda com um pouquinho, acho que uns 2 meses ainda depois da depressão, ainda tomando remédio, né? Tomando remédio controlado. Depois que ela passou, no começo, assim, a minha esposa falava, poxa, quando eu falo da Júlia, você nem olha, né? Nem brinca, nem faz um carinho na barriga, né? Não, como se ela não existisse. Mas era o momento que eu estava passando, né? Passei até com a psicóloga, falou, olha, isso tem muito daquilo do pai, né, que sente ciúmes quando a mulher é engravida, ele acha que a criança vai Uhum. tomar o lugar dele, e eu ficava, meu Deus, mas como que pode? Eu amo tanto essa criança, eu sonhei tanto com isso, era, nossa, Uhum. né, quantas noites sonhando, pensando que ia, né, como ia ser a chegada dela, e, poxa, não aceito eu estar assim, não é possível.
né? E até o médico falou, pode ser por isso, porque você vive no meio de mulheres, né? Eu perdi minha mãe cedo. Com 9 anos eu perdi minha mãe. Minha mãe tinha 29 anos, né? Eu fui abandonado, vivi com meus pais. Então, foi muito difícil, porque assim, eu não tive aquele carinho paterno, não tive o carinho materno. E quando eu caso muito cedo, então como se fosse, vamos se dizer, o filho da minha esposa, que ela queria como se fosse um Aham. filho, né? Cuida aqui, cuida ali, isso, aquele cuidado. E aí já tem uma filha, aí chega mais outra na cabeça da gente, acho que o seu lugar vai ser roubado. Mas não, porque eu vim para somar, era um, né, um sonho maravilhoso que eu tinha e acabei, mas graças a Deus superei, né? Estamos bem aí para poder cuidar dela, para poder apoiar minha esposa, né? Que não é fácil também. Uhum. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesse processo da Júlia, você encontrou alguma dificuldade em questão a profissionais? Como que foi esse processo para vocês chegarem até o diagnóstico? Você como pai, eu não falo nem da mãe, porque a mãe ela é mais, né, Uhum. fácil dela lidar, mas você como pai, como é Acaba que sendo mais foi? fácil. Sim, então, em questão profissional, assim, porque assim, a gente começou a passar com muitos psicólogos, né, em outros lugares, e uns, né, falavam, isso é TOD. Isso é Uhum. outra coisa. Não, isso é transtorno opositor desafiador. Não, isso não tem nada a ver, né? Não, vamos fazer o teste, mas não chegou a alguns níveis dela, chegou para o nível de completo de autismo. Algumas coisas, né? A psicóloga está falando isso, ela acaba camuflando um pouco, não tanto quanto os meninos. Os meninos já se põe mais, é mais fácil de você detectar, de ver, né? Falou que as meninas acabam um pouco Isso. camuflando Uhum. ali. Isso. Então, assim, nessa parte a gente teve um pouco de dificuldade, mas E como é seu dia a dia com a Júlia? então, assim, como eu trabalho muito, eu tenho praticamente só mais a noite com ela, né? Então, à noite eu tento estar com ela, dar ouvido, ela quer contar as histórias dela, né? Uhum. Gosta de brincar de monta-monta, pai, vamos brincar disso, vamos brincar de cavalinho. Então, eu tento, dentro do possível, né? Porque a gente chega cansado também, é difícil, mas a gente tem que entender o lado deles também, porque eles passam o dia inteiro longe, né? Chega à noite, eles querem atenção. A gente tá cansado, filho, o pai tá cansado. Deixa para outro dia, mas eles querem atenção, então a gente tem que se dobrar e, É uma né, vida de e rotina Sim. para as duas partes, né? Para ela, sim, né, que tá Escola, escola, terapia. sim, terapia e o dia a dia, e para Uhum. você que tem que sair e sim, trabalhar e voltar ainda ter, porque a gente sempre diz que o primeiro núcleo familiar da criança, né, é realmente a casa. sim, É da Isso. verdade. onde ela vai Uhum. tirar tudo aquilo de aprendizado, tudo aquilo que vem. De repertório, né? E se isso não consegue seguir um fluxo muito bom, acaba que a gente se depara com outras situações na frente. Então, Sim, uma boa terapia, um bom Uhum. convívio familiar, uma boa escola, sim, você vai ter sempre bons frutos daquilo ali que você está implantando na sim, Júlia, né? verdade. Porque a gente Uhum. sabe que o transtorno do espectro autista é vasto. Sim, verdade. E com tudo isso, os pais, ouvindo você agora, precisam entender que todo mundo tem um processo de luto, Sim, Uhum. verdade. né? E esse processo de luto, ele é doloroso. Sim, Você nunca vai saber o tempo que ele leva, sim, né? E a verdade. estrutura familiar, se ela tá realmente forte para aguentar, porque não é só a mãe que entra, o pai O também pai Sim, entra. também. verdade. E por isso a importância da gente falar da paternidade atípica, Uhum. para que todos os outros pais que estão dentro desse processo entendam que faz parte, né? E que se os dois estiverem juntos, eles conseguem, né? Porque a gente fala sempre, o filho não é só da mãe ou só do Sim, é pai, é verdade. filho dos dois. Os dois, é verdade. Uhum. Os dois têm que estar alinhados, né, com o mesmo pensamento, né, com o mesmo intuito de, né, de proporcionar, né, laços fortes para a criança, né, uma Que é a base estabilidade, a dela. base dela, A né, base vai do ser que a ela vai família, aprender os é aquilo que pais. ela vê dentro de Uhum. casa, né? Uma criança que vê briga, guerra dentro de casa, discórdia, como que ela vai crescer no futuro? Como que aquela criança vai ser, né? Então E, a base familiar e é a na base para verdade, tudo. nem é só isso, né? Ela Sim, vai repetir todo Vai esse reproduzir processo isso lá fora. verdade. lá fora. Uhum. É claro que não é fácil. Eu falo que é muito bonito, é um floreio, Uhum. né? Você falar assim, nossa, o autismo. Então todo mundo floreia muito, mas isso no dia a dia é muito difícil, Sim, né? É uma sobrecarga
imediata, né? É uma exaustão de ambas as partes, Sim. dependendo de carga horária terapêutica, Sim. dependendo da adaptação da escola. Hum. Quando você vai viajar, você tem que ter todo um Sim, é planejamento. verdade. Então, isso realmente faz com que exista um desgaste familiar muito grande. E Uhum. nem todos os pais estão preparados para esse processo. Sim, Por Uhum. isso que existem muitas mães solos dentro do Solos. autismo, assim como existem muitas mães solos com o pai dentro de casa, é verdade. porque ele Sim. não compreende o processo, né, do autismo. E muitas vezes, quando compreende, ele se vê no filho, porque ele também é autista, Sim, né? Um- a an- Antigamente isso não era tão reportado, sim, e hoje é. verdade. Então hoje você tem muito mais fácil dentro de uma rede social, você tem muita mais facilidade de chegar a um Uhum. médico, você tem muito mais facilidade de chegar a uma terapia do que você tinha antes. Verdade. Sim. Então, este processo é doloroso, porque o pai, ele fala, e aí, eu vou fazer o quê? Minha filha não vai dançar, minha filha não vai Uhum. falar, né? Foge daquilo que idealizou, né? Idealizou, exatamente, do sonho do filho Uhum. ideal, né? E eu sempre falo que os filhos, eles são especiais para nós. Sim, é verdade. E eles vêm para nós porque nós podemos carregá-los. Sim, é verdade. Uhum. Eu falo nós porque eu também sou mãe atípica. Uhum. Então, quando esses filhos vêm para nós, é porque realmente somos capazes, Sim, é né? Mas verdade. isso não quer dizer que a família é capaz. Sim, Uhum. isso é verdade. Então, complica um pouco o lado. Sim. Mas eu fico feliz, Júlio, desse Uhum. processo que a Júlia tem. Nós conhecemos Sim, eu conheço a Julinha. Júlia. Inclusive, fui terapeuta dela no começo. A Júlia é um amor. É É um verdade. amor de criança. Então, a gente só tem a Muito agradecer sábia. esse processo seu, né, Uhum. dentro Agradeço. do autismo. Eu Sim. espero que os pais eles possam entender tudo isso Sim, que verdade. você falou, possam também procurar ajuda, Sim, porque dentro dessa família ela precisa ser acolhida, sim, verdade. Não só a né? criança, né? Não Os só pais Os também. os pais. pais, porque É estão em processo, É né? verdade, é um Sim. processo difícil, né? Para toda a família, né? Você tem que se incluir e fazer parte Sim. desse processo, né? Do seu Uhum. dia a dia. É difícil porque às vezes você tem que abrir mão de viagens, de lugar, né? Que vai incomodar a criança. E às vezes é difícil falar, poxa, eu vou ter que abrir mão da minha vida porque, meu filho não pode ir em tal lugar, né? Não gosta de barulho, ou porque não Uhum. gosta de interação onde tem muita gente. Então, Uhum. você acaba abrindo mão de muita coisa, mas, assim, como pai, o sonho é ver eles felizes. Então, eu abro mão de qualquer coisa para que eu veja a minha filha feliz, né? Para que ela possa estar realizada, para que ela possa crescer, né? Para que ela possa estar bem. Então, Uhum. esse é o meu papel como pai. Sim. E a gente precisa entender que é uma criança Sim, sendo formada Aham. e que o céu é o limite. é verdade. Então, se você limitar sua filha, realmente ela vai ter limites de tudo aquilo que ela está fazendo. Se Sim. você encorajar ela, É verdade. ela vai até Uhum. onde você e nem ninguém pode imaginar, porque ela está sendo encorajada a buscar novos caminhos, novos processos, novos rumos, né? E isso é muito importante verdade. dentro da família, muito importante dentro do núcleo chamado pais, É verdade. né? Porque é aquilo, né? Hoje, hoje não, né? Tá mais, né? A gente vê na internet, tem estudos, né? A gente vê, mas as pessoas tinham muito aquele negócio, né? Meu filho tem autismo, tem algum problema, acaba limitando. Não, não pode fazer isso, não Sim, pode fazer é. aquilo, não pode brincar, não pode Uhum. socializar, não pode isso, não pode aquilo. É uma Não, super proteção, né? Que eles isso, colocam. isso, E acaba. acaba tirando ele do nível de sociedade, que é para Uhum. onde eles Sim, precisam ir. sim, é Eu verdade. sempre falo que a sociedade, ela não vai se adaptar ao autismo, Não. né? Mas o autista precisa se adaptar e a família precisa se adaptar à sociedade. Sim, é verdade. Exato. O que hoje é uma certa dificuldade, porque a gente sabe que não existe inclusão. Sim, Nós sabemos a dificuldade que é chegar a uma terapia, chegar a um médico, chegar a um diagnóstico. sim. Nós sabemos o quanto essa família sofre
até chegar ao diagnóstico, porque cada um vai falar uma coisa e Sim. realmente tem o transtorno? Tem, tá no combinho. Tem o Uhum. TDAH? Tem, tá no Verdade. combinho. Tem o PAC? Tem, tá no combinho. Então, Uhum. tudo tá dentro do combinho do espectro Sim. autista. É Fora verdade. os primos, né? Até você Sim. chegar a um diagnóstico que não é realmente o TEA, Sim. o primo do TEA. É Uhum. verdade. Então, Isso isso mesmo. complica um pouco mais, porque os médicos também não estão preparados. E Sim, é alguns verdade. terapeutas também não. Se Sim, é não está dentro verdade. da área comportamental, né? Sim. Fica complicado Uhum. entender. Sim, é E aí verdade. atrasa, né, o Sim, desenvolvimento da criança. sim, é verdade. Você demora um pouco mais Sim. para entender isso, né? Justamente nessa idade, né? Onde ela está se formando, né? Que é o momento, né, de você. Né, que tem muitos pais que, não, deixa, isso aí vai passar, é uma coisa de momento, né? Aham. E você vê, se você, né, aos pais que estão ouvindo, se notar alguma coisa diferente, tem que ir atrás mesmo, tem que correr, tem que procurar, pesquisar, tentar entender. Não, não aceitar, não, isso aí é birra de criança, isso vai passar. Não, você tem que correr atrás, tem que ir, pesquisar, buscar ajuda médica, né? Para que. Uhum. E existe uma certa dificuldade porque você ainda tinha uma outra para comparar. E Sim, os pais que não têm? é Então, eles verdade. começam a comparar ou com o sobrinho, ou com o filho de É amigo, verdade. ou no aniversário que Sim. vai. Sim, Eu acho Hoje, que é pior, né? A comparação é a pior é, coisa que tem. e hoje você consegue Uhum. diagnosticar uma criança autista a partir dos 6 meses. Sim. isso é verdade. Né? E todo esse processo de comparação é ruim, porque realmente tem Uhum. crianças que têm um tempo de andar, Sim, mas dentro do desenvolvimento dela, ela tem os marcos do é desenvolvimento. verdade. Então, se você já teve contato com uma outra criança, é muito mais fácil desse pai ter a Sim, percepção, né? E muitas vezes tem a percepção e tem o medo Aham. sim. de ir atrás. É verdade. Às vezes o medo de Sim. aceitar, né? É, De de falar, poxa, meu encarar, filho né, vai esse estar com isso. mundo. Porque a gente tá procurando, né? E a Às vezes você fala, tá vergonha, procurando doença, tá procurando Sim. pra Tá menina, procurando né? coisa no seu Isso, filho, a né? criança tá perfeita, vocês ficam procurando. A gente tinha muito isso no começo. Uhum. Você tá caçando aí, pulga atrás da orelha. Pô, você tá caçando um problema com uma criança que não tem nada, né? Então é difícil, e né? não é caçar problema, tem que entender que isso não é um problema. Sim, Né? Isso é não é uma verdade. doença, é um Sim. transtorno, é a Sim, condição da é criança. verdade. Assim como o TDAH é a Uhum. condição que É essa verdade. criança nasce e é a condição que esse indivíduo vai crescer e vai se formar e vai ter para Uhum. o resto da Sim, é vida. verdade. A única coisa que nós, como os terapeutas, vocês, como pais, é direcionar Sim, é o verdade. caminho para essa criança. Porém, existe a dificuldade realmente do núcleo familiar, Familiar, isso é verdade. Uhum. que acaba atrapalhando um pouco Sim, todo o processo Sim. de desenvolvimento dessa é criança, né? verdade. Porque é aquilo, Uhum. né? Cada um dá um pitaco, é isso, é aquilo, eu acho que é aquilo, né? E na verdade ninguém sabe nada, né? Aham. Então fica naquele achismo, né? E a Sim. sensação, eu acho que de impotência, né, Sim, da família em ir atrás desse diagnóstico e ser muitas vezes tardio, sim, Uhum. né, de você passar por todas as etapas dos primeiros desenvolvimentos sim, dessa criança, você perder um tempo muito grande. é É um tempo verdade. precioso, né? Aquilo, né? O diagnóstico antecipado, ele Muda. favorece muito a E o criança, da Uhum. né? Júlia Faz veio com diferença. quantos anos? Ela tava com um aninho, com um ano e pouquinho. Veio bem Uhum. precoce. Sim, É. sim. Logo que a gente já começou a perceber, já que eu tava na escolinha, já começamos a perceber. Falei, não, vamos lá Uhum. atrás, vamos procurar É que terapeuta. vocês já perceberam, né? Sim, sim. Minha esposa começou a perceber, falou, ó, Júlia, né? Assim começou a vir os bilhetes da creche e começou a ver o comportamento dela, falou, não, não é normal, né? Com aquilo que você falou, né? A gente tinha uma filha mais velha, então a gente teve uma base para poder Uhum. comparar os comportamentos. E ali a gente, né, minha esposa viu, a gente detectou e já corremos atrás, né? Da ajuda clínica, de terapia, né? De Uhum. todos os outros procedimentos. Isso é Uhum. bem bom. É. A E, prevenção é sempre. e como é o Júlio hoje marido? Vamos falar do Júlio marido. Falamos agora do Júlio pai e Júlio Uhum. marido. Como é essa relação após o nascimento da Júlia? Como é que ficou? Porque a gente fala que nós nos anulamos, né? Porque o olhar é sempre para a Pra criança. criança. Então, muitas vezes, como você falou, a questão social dos pais, ela fica muito De espaçada, lado. de lado. Então, os pais já não saem mais, não confiam em deixar com ninguém para cuidar, Uhum. porque não são Verdade. eles que Sim. cuidam.
a mãe, ela também se anula dentro desse papel, né? Uhum. Porque muitas vezes ela trabalhava, ela deixa de trabalhar. O pai tem que ser o provedor da casa, Sim. né? E isso é um problema, porque ela não tem outra coisa para falar a não ser da criança, da Verdade. terapia. E o pai, ele chega em casa, ele quer ficar quieto, né? Aham, Ele quer já tá descansar. cansado. Vocês conseguiram, dentro disso, se organizar como casal? Conseguiram algum Porque equilíbrio? isso. Então, com o tempo foi. No começo, né, bate nessa parte mesmo, né? De, poxa, só fala da criança, é só isso, só Uhum. aquilo, né? Não te reclamava muito, poxa, eu quero atenção, né? A gente quer passear, quer ter um tempo a sós até, né? Para fortalecer o casamento e Uhum. tudo. Mas com o tempo a gente acaba entendendo, né? Que é aquilo. Todo mundo tem que abraçar dentro da família, né? O pai, a mãe, os filhos, né? E eu acabei entendendo esse processo, né? De apoiar a minha esposa, que não foi fácil no começo, né? A gente sempre, poxa, tá difícil o casamento, tá complicado, porque, poxa, só tem tempo para criança e você começa a se sentir deixado de lado, né? Mas ainda a gente consegue um tempinho para estar junto, né? Tenho minha sogra que ajuda, Vocês né, têm um que fica com ela. Tem um suporte. suporte, eu tenho minha sogra que ajuda, tem minha filha mais velha também que ajuda também. Então acabou, mas no começo era bem difícil de entender, viu? Foi bem difícil, bem complicado, né? Bem conturbado o nosso casamento, né? Nesse momento. Foi um momento complicado, mas conseguimos dar a volta e conseguimos nos ajustar, né? Apoiar ela, porque eu entendo o lado dela também, porque é difícil. Porque ela trabalha, né? Trabalha igual eu. Trabalha mais porque a mulher não trabalha só. A jornada dela não termina só no serviço, mas ela tem a jornada em Sim, casa, né? continua em É cuidar casa. dos filhos, é fazer Uhum. comida, mas eu também ajudo com o meu cozinho, ajudo a limpar a casa, dou suporte para ela também para que não fique um fardo pesado para ela. Uhum. Quando eu estou de férias, como eu estou agora, né? Levo na terapia, passo o tempo com ela à tarde. Né? Então, acabo também dando suporte para ela, ajudando ela também, porque não é fácil, né? Então a gente tem que também entender o lado da mulher e dar o suporte para ela, né? Tem um Uhum. momento que ele tá difícil que ela só quer uma atenção. Às vezes, poxa, eu falo, eu quero ficar quieto, mas Ela só quer ela um precisa desabafar, abraço. ela quer um abraço, ela precisa Uhum. desabafar tudo aquilo que ela tá sentindo, que tá acontecendo, né? E às vezes eu falo, não, pode falar, eu sento ali e ouço, mesmo que, né? Às vezes aquele momento você quer ficar na caixinha do nada, né? O É homem porque senta, o ele homem, fica na ele tem caixinha a do nada. caixinha do Ele senta ali nada. no sofá e por uma hora, meia hora, ele não Ele tá vai pensando abrindo em cada nada. Ele fica caixinha, ali, ele vai abrindo cada caixinha, não Sim. tem nada na ele fica ali caixinha. na dele, né? Não Uhum. quer barulho, não quer ninguém, mas a gente acaba entendendo, né? É um processo, né? Tudo faz parte de um processo, né? A gente vai entendendo, vai compreendendo como que funciona e a gente vai se adaptando, né? Essa é a Vocês, nesse palavra. momento, vocês procuraram alguma ajuda psicológica, familiar, Uhum. Não, parental? não, a gente mesmo foi mesmo na gente mesmo, né? Vocês se Uhum. organizaram? Organizamos entre nós mesmo né, e de entender os processos da Júlia e acabamos ali nos adaptando, né? A gente vai se adaptando e vai se entendendo e vamos tocando o barco, né? Uhum. Da melhor maneira possível, Sim, né? sim, sim. É, Fácil não é, né? no É. início acaba sendo mais uma sobrevivência, depois acaba mesmo uma Sim. Sim. adaptação Sim, familiar, sim, né? porque eu sempre pensando, como que vai ser? Como que vai ser o nosso dia a dia? Será que vai ser sempre assim? Será Uhum. que nunca a gente vai ter tempo? Será que sempre vai estar, né? Os pais pensam, né? Muitos homens pensam. Eu pensava também, poxa, será que só ela e eu? Como que eu fico? Eu fico Uhum. de lado? Eu sei que ela Eu precisa de ia atenção perguntar isso nesse agora, momento, como mas é que eu, é como que eu você? fico? Eu Como fico de foram os lado? teus pensamentos Meu mesmo? pensamento era esse, poxa, não assim pensar, não, vou embora, vou largar, não, nunca, Uhum. assim, desde quando eu casei, eu sempre, a prioridade foi a minha família, meu sonho sempre foi casar, ter filhos, né, Uhum. aquilo eu levo bem a sério, aquilo que é na saúde, na riqueza, né, até que a Uhum. morte nos separe, isso eu levo bem a sério, tanto que a gente já tem 20 anos de casado, né, Uhum. então eu levo bem a sério isso aí. Então é mais entender, né, você compreender também o lado da pessoa, porque antes a gente quer ver o nosso lado, né, aí eu quero atenção, eu quero carinho, quero estar com a pessoa, mas eu também tenho que entender o outro lado também, É as porque o dificuldades, né? processo dela ainda eu acho que é mais exaustivo do que do homem, né? Uhum. Porque a sobrecarga tá sobre a mãe, não Sim, sobre o Sim. pai. A carga E maior é sempre da mãe, né? Ela sempre tá é, na linha de frente, né? sim, quando precisam, né, levar Uhum.
nas terapias são ela, né? A Quando precisa levar maioria é no as médico, mães. é sempre ela, né? Porque até Uhum. pro meu trabalho acaba sendo meio difícil eu conseguir. Empresa, geralmente, para homem é difícil, a não ser que você seja um pai sozinho, né? Um viúvo, aí tudo bem, mas as empresas sempre, mas não tem a mãe, não tem isso. Então sempre acaba, né? Sempre acaba ficando pro lado da mãe, né? Esse negócio dos filhos, sempre é a mãe, né? A gente É. tem tão pouco ainda dessa cultura machista que tem tudo é a mãe, né? Homem não, É, homem só tem que trabalhar e pôr o dinheiro em casa prover, e né? prover, e a Tem o mulher provedor que da cuida de casa. tudo, né? Você cuida dos seus filhos, né? E se vira. Eu vou cuidar Uhum. da casa, de pôr sustento e acabou, né? Uhum. E hoje nem é mais assim, né? Eu Sim. É acho que verdade. quando você divide, né, fica muito mais fácil para ambos conseguirem ter esse processo que vocês estão tendo Sim, é agora, verdade. né? De ficarem juntos, de poderem Sim, sair. sim, Ah, quero ir ao cinema, quero ir ao teatro, Uhum. quero ir jantar fora, eu quero ir dançar, é quero ir verdade. para um pagode, Sim, quero Sim. ir é para qualquer verdade. lugar. É Aham. muito mais Sim, fácil, é né? verdade. Quando a Sim. gente... Eu falo que é a organização mesmo familiar Sim, que é muito Uhum. importante. sim, E tá disposto a isso, né? sim, É também. porque eu entendo que, eu não sei, não sei se eu estou errada, mas na cabeça do pai, né, o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que aquilo foi daquele jeito. E muitos até colocam a culpa em cima da mulher, como na verdade, É. Sim, se a gente for falar de genética, hereditariedade, sim, é verdade. vem do homem, Sim, é Vem verdade. do né? pai. E ele tentar esse processo dele é difícil, Sim, é Uhum. verdade. né? Porque na cabeça dele aquilo aconteceu por algum motivo da mulher. Sim, é Sim. verdade. Nunca E a dei. mulher, É, ela já nunca. tem essa culpa, Uhum. Sim, né? Será que não sim, foi isso que eu fiz? Será sim. Sim. porque também existe o processo da mulher, né? Da depressão, Sim, ou Do aquela luto. criança, ela não tinha que vir naquele momento pela situação é financeira, Uhum. verdade. ou pela situação familiar. Então, assim, tem várias Também. coisas que passam, né, dentro de uma gestação, muitas vezes não É planejada, verdade. né? Você veio o Vem susto, no tá SUS, grávida, verdade. O né? nosso, como foi planejado, né, é difícil entender, né? Às vezes eu ficava me perguntando, será que porque foi um momento que eu estava doente e ela acabou, né, tendo que tá cuidando de duas pessoas, porque além do bebê que tá ali sendo gerado, né, cuidar de mim, porque estava num momento difícil, Uhum. né, de querer me matar, de suicidar, e a cabeça não estava boa, né, às vezes eu ficava me pensando, será que foi por causa disso? Será que foi por culpa minha? Será que foi... E- Eu não consegui chegar a uma resposta Mas concreta disso. depois do diagnóstico da Júlia, você não tentou ir atrás do seu diagnóstico para ver se você tinha Uhum. o TEA? Se você estava dentro do espectro? Não, ainda não... A gente sempre, né, fica naquela, será que... Então a É. gente acaba, né, Aham. mas nunca, né, me passou por isso, né? Na cabeça de De tentar, querer ir de ver, de atrás, ir né? atrás, né? A gente nunca. Você Uhum. podia tentar, Sim, né? Sim, Até para poder claro. entender sim, é Uhum. verdade. porque às vezes o pai ou a mãe tem, às vezes a gente encontra até no avô, né? Sim. Sim, é verdade. Uhum. E o avô, às vezes, ele tem o espectro e o Necto tem, Sim, a né? Uhum. gente tem dentro da família, a prima da minha esposa, ela tem um menininho, ele já tá com 8 anos, o Carlinhos. Ele tem desde pequeno. E eles demoraram muito para buscar. Além dele ter o autismo, ele tem a deficiência Intelectual. intelectual, É, né? ele é DI. Então, Uhum. mas a gente já notava que o menino tava com 3, 4, 5 anos, não falava, dificuldade para andar, não se alimentava. Então, Uhum. eles demoraram muito tempo. Agora, né, conseguiram, estão passando lá em Campinas. Eles fazendo pela ACD, ele faz a terapia, faz o uso do canabidiol, né? Canabidiol. Porque ele fica muito agressivo, então às vezes a gente não é costumava vir lá reunir família, se bobeou, ele vinha e pô, peteleco na orelha, né? Então a gente acabava ficando, né? E você vê, muitos não entendem, a gente tá no meio da família, poxa, a pessoa, não vou mais vir aqui porque você vem aqui, o menino quer bater, quer não sei o Uhum. quê, e acaba não Não entendendo, e acaba compreende. se afastando do Rola essa convívio falta de porque compreensão. não entende, né? Porque acaba não compreendendo. Sim. Isso é um dos problemas maiores da questão da compreensão, que é o Uhum. que a gente falou da sociedade, porque a É. família é o primeiro núcleo, a sociedade é o que vem E o depois. Verdade. preconceito também, né, dessas pessoas que não Sim. entendem, né, Sim, é sobre o verdade. As pessoas autismo. falam, não vou na sua casa porque chega lá, sua filha tá estressada,
conversar, daqui a pouco começa a gritar, isso e aquilo. Então as pessoas acabam se afastando, né, do convívio, de estar ali, né. Às vezes até meu pai A mesmo não entendia. empatia. E sim, meu pai mesmo não entendia. Às vezes ficava olhando, né, ela dava o xerique lá no meio da, né, da família e tal, a pessoa ficava olhando e tal, com o Uhum. olho meio torto. Falei, pai, você precisa entender que ela tem um processo dela, né, ela tem um autismo, isso, né, faz parte. A gente tem que tentar ajudar, né, tentar não Uhum. olhar com um olhar de discriminação, de, Uhum. né, aquele olhar de julgamento, porque o pai não educa direito, isso é falta de chinela, falta de Não. educação, né? Isso não vai resolver, né? Tem pessoas que não entendem e acham Quando, que, quando a gente fala do preconceito, é justamente o conceito daquilo que eles não entendem. sim, Exato. entendeu? E o autismo, ele ainda não é compreendido por todos, né? Você vai, no, por exemplo, numa fila de mercado, tem lá o símbolo, você tá Sim, com a criança e não deixam. Você sim. vai numa farmácia, Aham. você vai num banco e tá lá o símbolo, você Sim. tem o seu direito. Diagnóstico, Muitas né? vezes, né, É. estão com um E crachazinho. só porque a Sim, criança tá falando, tá andando, sim, não sim, tem eles acham É, que nada, não e né? tem. visualmente, no caso da É, Júlia, visualmente, Sim, se se você você olhar, você falar, não não dá, fala você que não ela vê é que ela Porque, tem, né, o autista. né? autismo Porque não tem cada, cara. né, tem vários níveis, né? Então, cada Uhum. nível tem a sua. Sim. Então, a gente vê que hoje ainda tem aquele preconceito, né? Às vezes eu estava vendo dentro do metrô, do trem, e tem um rapaz que vem, que sempre pega e ele vem dentro do trem, né? E vem um segurança com ele, e você vê as pessoas falando, a pessoa fala que é autismo, não sei o quê, você não pode encostar perto dele, por que que entra no transporte público? Por que que isso? Dá uma bufetada e resolve isso aqui. Então você vê ignorância. Aí eu me Sim. vendo naquela situação, eu falei, poxa, então quer dizer, se a Minha pessoa tiver um filha. filho nessa situação, ele vai tratar assim, numa bufetada Uhum. que resolve, num tapa, numa chinelada? Isso não Uhum. vai resolver. O nosso trabalho é justamente para que eles tenham uma independência total, né? Sim, E não sejam tão sim, dependentes. Uhum. E quando você vê pessoas com esse tipo de comportamentos com o outro, verdade. né? Sim, Você vê que a empatia é zero. sim, é É E verdade. se for, seletiva, né? A é, Sim, empatia. sim. De se pôr, né, no lugar do outro, né? De no mínimo tentar entender, né? De Sim. ter o respeito, né? Isso eu é. falo que eu fico feliz, porque hoje rodoviária tem a sala do Sim, é autista, verdade. Sim. No aeroporto. aeroporto, Até em shopping. festivais, em Estádio, né? shows, Agora tá tem, né? O começando a Palmeiras, do ter. Sim, Corinthians Sim. também tem, né? Uhum. Autista fiéis. Então, né? Até a própria isso. filha do Cássio também Você tem, é Sim. né? corintiana. Aham. Então você vê, né, que a filha dele tem. Então você vê, e você vê ele falando, né, que, poxa, no começo pra ele era difícil, que ele não entendia também. Vê, Aham. poxa, a criança dá xilique, você sai nos lugares e a criança se joga, espernia, né, e tem dificuldade de interação. Fala, essa criança é chata, não sei o quê, não se interage com os outros. Só Uhum. fica Fica com no pai e dele, mãe. acha que é melhor do que as outras crianças e tal. Então ele falou, pra mim também foi difícil entender, até a gente entender, verdade, né, o que é o espectro autismo, né, o que era. Então você vê que é difícil, não é Uhum. fácil. Mas a partir do momento que você consegue entender, as coisas vão ficando mais claras na sua mente, você vai entendendo. Parece que vai se combinando, vai se encaixando as É, não coisas, tem né? uma receita, Sim, não né, tem uma assim, Não. receita de pronta, né? bolar, é assim, Uhum. assado, não. É dia É. a dia, é a vivência, é Sim. aprendendo. A cada dia você está aprendendo com aquilo, você, né, muda as suas atitudes com a criança, né? De você entender, né, de ajudar, né? E eu falo Uhum. que é um nível de malabarismo, porque dependendo Sim, de onde você tá, dependendo da atitude, nem às vezes sua, mas do Uhum. outro, né? Essa criança desregula porque sim, simplesmente alguém gritou, ou Sim. alguém encostou, ou o lugar tá com barulho muito alto, ou tem muita gente, Sim. ou não quer comer sim, aquela comida que tá ali, porque a Aham. gente sabe que tem as Tira seletividades alimentar. alimentares. Uhum. E aí você tem que lidar com a criança e com o olhar do outro, sim, é né? verdade. Sobre você. Porque assim, a Júlia mesmo ela é seletiva. Tem hora que ela quer comer, tem hora que ela só quer comer arroz e ovo, tem hora que só quer comer arroz, tem hora que só quer comer comida X, tem hora que não. Então, quer dizer, falar, as crianças cheias de frescura, porque não quer comer isso, quer comer aquilo. Mas não, é o próprio dela, né? Ela tem a Aham. seletividade. Ah, quer ouvir isso, tem hora que quer assistir desenho tal, tem hora que não quer, tem hora que quer desenho X. Então ela tem, né? E as pessoas olham e não compreendem, né? Fala, poxa, o pai deixa a criança fazer o que quer, Uhum. faz o que quer, por isso que a criança é Não desse jeito, entendem, né? Não né? entendem, né? É isso Eu mesmo. acho que a maior dificuldade hoje dos pais é lidar com o externo. Sim,
Lidar com julgamento, né? Com preconceito. Sim, isso é verdade, que é a parte mais... E a gente ainda vê pessoas falando que o autista é retardado, né? É, sim. A gente vê no dia a Antigamente dia, se chamava, né? É. De a gente vê retardado. no dia a dia, até dentro da clínica, meu filho é um autistinha, mas vai passar, né? Sim, Então esse vem comportamento vai passar. esse comportamento vai passar, ou senão fala assim, nossa, ele tá doente, mas logo vai melhorar. É, E não uhum. entendem que isso é Vai ser curado, né? É, não A cura existe. vem. acham que é um momento, né? Aquilo, não, isso aqui é só um momento e Sim, vai é passar, né? passageiro. Isso que é a parte mais difícil, né? A pessoa compreender, né? Compreender que vai ter que lidar com aquilo, que aquilo, né? Vai ser uma Faz parte rotina, dele. fazer parte dele, vai ser uma rotina da sua vida e compreender. Uhum. E eu Tentar vou falar que nas anamneses que nós fazemos, né, com As os pais, avaliações. é muito difícil, porque você pergunta uma coisa para a mãe e fala, não, mas ele faz. Sim, nossa, acontece muito isso. Aí chega na terapia, Criança tem não faz. aquilo. E existe eu falo que essa distorção dos Isso. pais Uhum. sobre o diagnóstico do filho também. verdade. Porque ele olha assim, a gente fala, olha, mas ele pega no lápis? Pega. Pega. Ele Coordenação motora motor- dele é boa. Ele A gente- pula, é. pula. Tem alguém na família? Não, mas Não. o meu marido, ele também é assim. É, Não gosta de falar com ninguém. sim. Né? A mãe dele falou que ele era assim quando era Quando pequeno. era pequeno, isso. Então, a gente tem uma certa dificuldade até Sim. daquele momento que tem o diagnóstico, os pais entenderem. A resistência, Sim. né? É, De aceitar esses comportamentos. e a anamnese nada mais é que a gente precisa conhecer esse núcleo Sim. familiar, como que verdade. essa criança Sim. veio, a rotina dela, Sim, é verdade. até que a gente chegue aos protocolos, chegue às metodologias que precisam ser implantadas. Mas já na anamnese a gente já sente uma resistência. Fala assim, mas teve a pandemia, né? É. Agora o ele não foi problema pra escola, parou a terapia, regrediu. regrediu. verdade. Então tem muita coisa assim que os pais até trazem, né? Porque por conta da pandemia tudo virou pós-pandemia. Isso. Pós-pandemia. A Uhum. gente sabe que tem, né? Principalmente para os autistas, a gente acredita que isso foi bem difícil para a família esse processo e que para eles ficar recluso dentro disso piorou Sim, a vida deles, sim, é né? verdade. E dos pais, porque aí os pais ficaram mais tempo em casa e agora com o nível de sociedade para colocar essas crianças novamente, Inteirar, né? Não. interagir com o mundo externo está sendo pior. Sim, é verdade. É mais difícil. Eu até tiro pela Júlia mesmo, assim, quando ela fica sem ir, se ela falta, você já sente a diferença nela. Num dia que Da ela rotina. falta, da rotina dela, né? Que já altera ali, já... Então, a gente acaba percebendo isso. A terapia para ela foi excepcional, Divisor de né? águas, né? Foi um divisor de águas ali para ela. Então, né, a Júlia antes da terapia e hoje E a Júlia depois. hoje, né, desenvolveu muito mesmo. Foi muito bom para ela a interação, né, a parte de coordenação. Então a gente a tem gente visto muito percebe. ela, né, a Dela. progressão dela, né? Ela como tá chega já progredindo. querendo desenhar, Sim, às vezes. verdade. Fala, tinha dificuldade, às vezes você tava assim, falava com ela, né? Tinha dificuldade de olhar, de conversar, né? Que a gente fala bate-bola, de olhar no olho, né? Sim. Você vê que ela ainda tem os momentos dela, mas é mais uma criança mais alegre, fala, conversa, puxa Sim. papo, né? Então você vê que o tratamento, assim, nossa, resultou muito. Isso é E como primordial. você vê o tratamento da Júlia hoje em si, a terapia que é usada hoje, já que você deixou, né? Deixa para nós. Como que você vê hoje? Não, eu vejo assim com muita utilidade. Nossa, assim, foi, né, como eu estava falando no momento agora, foi primordial para ela a interação, né, a parte de escrita, de desenvolvimento, de interação com as outras pessoas. Então, isso foi o
ponto fundamental, né? Porque ela tinha muita dificuldade, né? Na interação, dificuldade motora, né? Dificuldade até própria de alimentação. Então, assim, depois que a gente começou a fazer a terapia, né? Passou na fono, então a gente vê que foi grande o A gente progresso percebe que dela. a Júlia tem uma Tipo, dificuldade de Sim, interagir mesmo. sim, né? Gosta mais de, né? Às vezes as pessoas falam, porque gosta de brincar mais com o menino. Ah, gosta de brincar mais com o menino. Ela, onde está menina, ela gosta de estar ali brincando junto, Sim. né? Onde tem Então, criança. sim, onde tem onde tem criança, ela criança, gosta de ela estar, vai. entendeu? Então a gente vê, até porque em casa, como mora eu, minha esposa, minha filha também já é adulta. Minha sogra também não tem criança. Tem os primos, mas raramente se vê cada 15 dias, uma vez por mês, né? Então acaba estando muito ali no meio do adulto, né? Até com a pandemia mesmo, como a gente já estava falando anteriormente, né? A criança acabou ficando muito fechada, né? Assim, ali tá brincando com outras crianças, né? E é aquilo que você falou, né? Novamente colocar no convívio, né? E voltar novamente. Né? Ah, o que, assim, você deixaria hoje para os pais? Qual recado você deixaria hoje para os pais que estão passando por esse processo? Que estão dentro do início desse processo de luto, né, até agora, porque é um processo de luto. Tudo aquilo que está fora da regra da vida, Sim, da Sim. normalidade, da né? normalidade, acaba virando um luto, porque é uma dor que se carrega e um processo que esse pai ele tem que reconstruir uma vida, uma reconstrução de vida, É né? a Uma perda de perda uma idealização, né? Isso. E qual é o recado que você deixaria para eles? E depois para as mamães? Estão recebendo esse diagnóstico agora. Bom, recado aos pais que eu deixo que apoiem, né? Primeiramente apoiem as suas esposas, né? É um momento difícil, né? Quando a gente tem um diagnóstico, como você falou, um momento de luta, um momento difícil, a gente se pergunta o porquê de tantas coisas, porquê disso, porquê o meu filho, né? Porquê na minha família, porquê tem acontecido isso, mas em vez de falar o porquê, eu troco essa palavra para quê? O que a vida quer me ensinar com tudo isso, sabe? Então, com todo o diagnóstico da Júlia, isso me fez uma pessoa melhor. Fez uma pessoa melhor, né? Algo que aproximou mais a nossa família, né? Que a gente pôde se unir mais, estar mais próximo, né? E para os pais que estão nos ouvindo agora, eu digo que busque, que ajude as suas esposas, busque compreender mais sobre o autismo, né? Não é difícil, é difícil para o homem, né? No primeiro momento compreender, mas busquem informações, né? Não é um bicho de sete cabeças, não. Hoje a gente tem aí muita explicação, tem podcast, tem vídeos, né? Tem psicólogo, então busque informações, né? E apoie essas crianças. O apoio, o núcleo familiar, isso é o primordial para o crescimento daquela criança. O apoio, essa é a base de tudo, a união da família, né? Em prol dessa criança, para o crescimento, então isso é o primordial. Esse é o meu recado que eu deixo aí para todos os papais aí. E para as mamães? E para as mamães, né? Lembrando que a gente tem um Dia das Mães aí. É verdade, estamos chegando no Dia das Mães, né? Primeiramente, eu deixo o meu respeito, o meu grande abraço, minha consideração e meu carinho com as mamães, né? Que são guerreiras, né? Que têm os seus filhos, que estão aí, que tiram parte da sua vida, que abrem mão da sua vida para poder cuidar das crianças, né? Muitas abrem mão dos seus sonhos de estudo, de projetos de faculdade, para poder cuidar dos seus filhos, né? projetos de vida, né? Porque, querendo ou não querendo, muda totalmente a rotina da casa, da família, rotina familiar, de lugares onde você vai, né? Por causa da criança. Então eu parabenizo todas as mamães aí, né? E estamos junto com todas as mamães nessa luta, né? Que não é fácil, né? Não, a carga maior é sempre das mães, né? Sim, é a carga maior. E lembrar que a luta não é só delas, né? Sim, de todos que sim, estão de envolvidos. Todos, da família, do pai, né? Tem que estar junto, né? Tem que apoiar. É difícil compreender, como para mim foi difícil no primeiro momento também, mas com o tempo você vai tendo clareza, você vai procurando entender, né, sobre o autismo, então você vai tendo clareza. E aquilo, o apoio é o principal, né, todo lar da família, né? Sim. Você entender e contribuir para aquela criança. Júlio, foi muito bom, de verdade, ter você aqui. Que agradeço. De vários papais que nós Sim. chamamos, você foi o mais único, corajoso. Foi difícil estar estar aqui. aqui, tá suando, mas Faz foi parte. legal. Faz parte, eu acho É. que não é muito fácil a gente abrir a nossa vida Verdade. para as pessoas, até pessoas que não nos conhecem, mas eu acho que
que isso é muito importante, porque através de vocês a sua garra de vencer certos processos da sua vida foi tão importante, assim como Isso. alguns papais também devem estar passando por esse processo, algumas mamães, algumas famílias estarem passando por esse processo, que no início é muito doloroso, Sim, né? verdade. E eu costumo dizer, às vezes você tá indo para Paris e aí do nada você pegou um avião que é a Holanda e aí você Isso. precisa conhecer a É Holanda, verdade. né? Você Já tá precisa lá, né? estudar a Holanda. Então a Holanda é tão linda quanto Paris, Sim, é verdade. né? Tão maravilhosa quanto Paris. Sim. Então curta essa viagem, né? Verdade. Processa essa viagem da vida. Se tiver que ser de trem, de carro, de avião, seja lá como for, mas processe essa viagem de uma forma prazerosa, Sim, né? Sim, não Que precisa ser ruim, né? Sim. Não Não precisa ser precisa tão ter pesada. é claro que a gente não está floreando nada, a gente está Sim. querendo que os pais entendam que o processo vai ser o mesmo. Sim, Que ao invés de 10 vezes com típico, você vai falar 100 vezes com atípico, às vezes 1000. Até verdade. mais. Mas tenha amor dentro desse processo, Sim. né? Que tudo vai chegar no seu devido sim, lugar. é verdade. Né? O principal, né? O amor, né? É o amor. Porque a gente, né, olha para pro do vizinho, mas, poxa, por que a gente não olha para o nosso? Uma coisa tão linda, né? Uma dádiva tão linda que Deus nos deu, né? Oportunidade de ser pai, de ser mãe. E por quê? Ah, porque tem isso, porque tem aquilo. Não. É que Não. você falou, entre nesse processo, participe, faça parte e põe o amor acima de tudo. Que as coisas vão Os ficar muito nossos mais... filhos foram perfeitos para É nós. verdade, né? Exato. Deus dá É a cada porque um aquilo que você isso, pode suportar, né? isso, mesmo. porque tinha que vir, É verdade. porque a sua mulher e você se deram ao luxo de ter alguém que é todo amor. E Não foi tão existe planejado, mentira. né? Como você Verdade, disse, sim, foi planejado, verdade. E não então. existe mentira dentro Sim. do autismo. É Se ele verdade. ama, ele ama. Se ele gosta, ele Sim, é gosta. Se ele verdade. quer, ele Sim. quer. É muito verdade, eles são verdadeiro, bem né? É muito verdadeiro. transparente, né? E isso é maravilhoso, Uhum. porque só você e nenhum é igual ao outro. É Então, verdade. você tem uma joia rara dentro de casa. E a Julinha é mesmo. É. É uma Ela graça. é um amor, Ela é um é amorzinho. muito Então, tesouro, né? esses papais, essas mamães, eles precisam entender Sim, é que verdade. aquilo é Sim. único na vida Sim. deles, né? É Porque verdade. um filho até pode ter uma personalidade diferente, mas o autista não. Um que um tem, o outro não tem. Uhum. O que um processa, o outro não processa. Isso O que um mesmo. traz, o outro não traz. É verdade. É aquilo que você falou, não existe uma receita de bolo, Não tem, né? é verdade. Aquilo é o dia a dia, né? Cada dia você vai se reinventando e cada vai dia uma coisa aprendendo, nova, né? né? Cada dia É uma uma luta situação, uma luta diferente. diferente. E cabe a gente guerrear, né? Colocar Isso de mesmo. pé e lutar e batalhar e tá ali junto com nossos bebês, com a nossa cria, né? Dá o melhor, e né, embarcar pra nessa eles. jornada e vamos lá, né? Tentar fazer ela o mais suave possível, né? Sim, Porque é fácil? Não é fácil, né? A gente dizer que, como você falou, né? Florear, falar que não, que vai ser, não vai ser. Mas se a gente colocar amor, colocar carinho e se empenhar, vai ser muito mais fácil essa jornada. sim. Sim, não precisa ser tão difícil assim, né? Sim, é verdade. Então, meu agradecimento Muito mais uma obrigada. vez. Muito Também obrigada. Espero que você tenha um Dia das Mães com as suas mulheres Sim. maravilhoso. Obrigado. Seja um dia perfeito. Já aproveitando né? esse gancho também, desejar a todas as mães que estão vindo também um feliz Dia das Mães, né? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E vamos nessa luta, né, do autismo, né, que as pessoas venham se consolidar, né, entender, né, E se se conscientizar conscientizar, né, que hoje tudo está mudando, o mundo sim, está mudando, as coisas verdade, precisam mudar. Tecnologia muda, sim, terapia verdade, muda, verdade. os pais precisam se adaptar a tudo Sim, isso, tudo que é novo. E as pessoas que também não têm o autista dentro da sua família, eles também precisam dessa empatia, verdade, né? Desse respeito. Desse respeito, dessa, vamos dizer, essa humanização, Sim. isso é verdade, né? Dentro do... Eu não falo só em casa, escola, eu falo de uma sociedade sim, em é geral. verdade, Eles sim, cabem aonde eles quiserem sim, é caber. verdade, onde Eles eles vão... quiserem, chegam onde eles quiserem, Com né? certeza. Quem sou eu ou Então, alguém São para que capazes. possa impedir, né, então eles Isso. vão onde, Uhum. Isso. E as pessoas têm que sim, é respeitar verdade,
faz parte da vida o Sim. respeito. Isso é verdade. O Uhum. principal em qualquer lugar, independente do que seja, né? O respeito tem que estar acima de Sim. tudo. Às vezes você nem precisa compreender, mas Sim, mas respeitar é respeitar, o né? principal. Claro. Você não é obrigado. Ah, eu tenho que aceitar. Sim, Tem gente que não, não aceito isso, não aceito. Mas o respeito tem que estar respeito. acima de tudo. É Acima de qualquer coisa. primordial. É primordial, é verdade. Isso mesmo. Então tá bom. Um Muito beijo. Bom, gente, eu que obrigada. Muito agradeço, viu? Muito obrigada. obrigado.